Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao IT em Pauta, um programa do Centro Universitário de Bauru que aborda e discute assuntos atuais e relevantes para a nossa sociedade. A pauta de hoje é o direito e os conflitos contemporâneos nas relações institucionais do Estado Democrático. Num cenário mundial, no nosso dia a dia, nas relações interpessoais, nas relações entre as funções do poder, nas relações econômicas, podemos dizer que o direito dialoga com todas essas dimensões. Qual é a função do direito neste mundo conflituoso? Para esclarecer essa e outras questões, convidamos o professor Eduardo Vera Cruz Pinto, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na qual foi diretor por 2 mandatos, homem culto, conhecedor da ciência como poucos, e que nos dá a honra de ser o convidado de hoje. Professor Vera Cruz, é uma honra tê-lo aqui no nosso estúdio, mesmo que falando de Lisboa. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Deixe-me, em primeiro lugar, agradecer o convite, dar os parabéns à instituição, à Toledo, porque tendo uma colaboração institucional conosco aqui na Faculdade de Direito, sobretudo através do Centro de Investigação Multidisciplinar, é uma colaboração importantíssima para estreitar os laços entre duas nações irmãs que têm a obrigação de colaborar num momento tão difícil para todos. Portanto, muito obrigado ao professor Flávio pela oportunidade que me dá também de entrar em contacto com o mundo jurídico brasileiro. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor Vera Cruz. Eu gostaria de registrar a presença também, ela vai participar da nossa entrevista, a doutora Cláudia Mansani Queda de Toledo, a nossa reitora. Olá, é uma imensa satisfação participar da entrevista do professor Eduardo Vera Cruz Pinto. Quero cumprimentar a todos e saudar em especial esta presença ilustre em nossa instituição. Muito obrigado, Cláudia. Professor Vera Cruz, como o senhor consegue conciliar tantas atividades ao mesmo tempo? A Faculdade de Direito de Lisboa, a presidência do Instituto Iuris, os conselhos que o senhor participa, o Conselho da Magistratura, as atividades docentes, tudo isso sem contar a família e a sua estreita ligação com Angola, a sua terra natal. Bom, professor, seria uma quebra de cortesia se eu não agradecesse as palavras simpáticas da reitora, a professora Cláudia, dizendo que a honra é sempre minha em poder colaborar com a instituição que tão bem dirige como reitora. Quanto à pergunta do professor Flávio, dizer-lhe que não há grande segredo. Há uma tradição que ensina que nós devemos descansar a fazer uma coisa diferente daquela que nos cansou. E se é assim, quando estamos cansados de uma, fazemos outra. Nessa medida, vai sendo possível encaixar, claro, sem o grau de competência e de acerto nas coisas que se fazem, porque quando se divide por muitas tarefas, elas ficam todas cumpridas abaixo de um certo nível que seria, se calhar, exigível e necessário. Mas como às vezes solicitam para tarefas e eu não tenho como dizer que não, eu procuro responder da melhor maneira possível a tudo o que me pede. Claro, dando prioridade à família, porque sem ela não há possibilidade de fazer o que quer que seja. E depois, dando prioridade à universidade, onde estão todos os outros filhos que vamos tendo, que são os nossos alunos, que são as pessoas para quem trabalhamos, estudamos e lemos todos os dias. Quanto à referência à Angola, eu fico muito agradecido que a faça, porque eu também sou nacional do Estado de Angola e por isso sou um dos cidadãos que acompanhou não só a luta pela independência, como sobretudo a fase difícil que se seguiu. Nessa medida, Angola é um Estado de África cheio de problemas, muitos deles internamente causados, mas que é sempre uma esperança de que venha a resultar. Eu tenho essa identidade repartida entre Portugal e Angola e reconheço que é o Brasil que faz a simbiose dessas duas identidades. Portanto,
Obrigado, professor Flávio, pela referência. Professor, na percepção do senhor, que conhece tão bem o sistema judiciário europeu, o nosso sistema de justiça, os principais magistrados de cortes superiores, os grandes juristas brasileiros, o pensamento de muitos desses personagens, já esteve no Brasil tantas vezes e participou de tantos eventos. Com a bagagem que o senhor adquiriu em toda essa trajetória, qual contribuição que o senhor, que é um grande jurista, poderia dar para o aperfeiçoamento do sistema judiciário brasileiro? Bom, professor Flávio, seria muita vaidade minha ter sequer a possibilidade de dar um contributo para o sistema judiciário brasileiro, que tem dos melhores juristas que eu conheço. O Brasil, apesar de eu notar que existe talvez uma crise de autoestima de muitos brasileiros, uma falta de crença no seu próprio país, deixe-me dizer-lhe que eu considero o Brasil o país que tem mais condições para sair de qualquer crise, nomeadamente da crise do direito, porque cultiva a ciência do direito com grande rigor, etc. Agora, um país grande como é o Brasil tem de tudo, tem do melhor e do pior, mas nós só falamos do melhor. E por isso, primeiro ponto, têm condições juristas suficientes e de excelente qualidade para superar qualquer crise. Agora, está a acontecer no Brasil aquilo que está a acontecer no mundo em geral. Nós temos uma crise do direito que toda a gente diz, mas o direito é a crise. Claro que o direito é a crise. Mas há agora um fator extraordinário, que é ter-se perdido a noção do limite do direito. O direito parece que serve para tudo. Eu quero, eu posso, logo eu tenho. E quero ter por direito. Para isso é impossível. É preciso, o direito é uma balança, o direito é um equilíbrio. Não basta querer para ter. Depois há outra coisa. Perdeu-se a ideia do jurídico. O que é o jurídico? O jurídico está invadido por problemas que não são seus. E está, sobretudo, a ser dito numa linguagem, numa terminologia, que não é a sua. Há uma importação de palavras de outras áreas do conhecimento, nomeadamente das áreas das políticas, das sociologias, etc., que têm entrado para a língua, o discurso dos juristas, e que criou verdadeiros problemas de entendimento entre nós, porque deixamos de falar por conceitos e passamos a falar por palavras de senso comum, que são polissémicas, têm vários sentidos, e isso tem perturbado imenso o diálogo entre os juristas. Por isso, o primeiro problema que eu vejo é esse, é nós tentarmos retomar, de alguma forma, um limite do direito. Esta é a possibilidade do direito. O direito vai andando nas suas contradições, nas suas fragilidades, nas suas complexidades. O direito tem, de facto, muitas fragilidades, mas nós não podemos contribuir ainda para fragilizá-lo mais. Por isso é que era importante saber o limite do direito, aquilo que nós podemos e aquilo que não podemos, e depois adotar um discurso que seja um discurso interno aos conceitos jurídicos, para que não percamos a noção quando dialogamos. Quanto ao judiciário, duas culturas completamente diferentes. Os juízes, normalmente na cultura europeia, embora alguns fenómenos de colonização norte-americana tenham prejudicado esta linha de entendimento, os juízes não têm nome nem têm cara. Os juízes falam através das sentenças. E, portanto, nós aqui em Portugal citamos a sentença pelo seu número. É este acórdão, é este assunto. E o juiz que deu a sentença importa-nos muito pouco, não sabemos o nome, não nos interessa. Não. Fala que está por trás da sentença, o que é que ele faz, é importante para a sociologia, para os políticos, para nós juristas, o que interessa é a sentença, é a solução, é a fundamentação da solução, é aquilo que afeta a vida das partes. Portanto, quem é o juiz não nos importa muito. No Brasil, talvez por influência norte-americana mais pronunciada, os juízes ganham uma grande importância. Eu não queria ser antipático, mas de facto
considero que quando os juízes têm muita importância é porque o direito é mais fraco. Se o direito for um direito forte, for um direito de regras, for um direito de instituições e de institutos, aí as pessoas interessam menos. Portanto, são culturas diferentes. O Brasil conhece quase de cor os seus juízes do Supremo Tribunal Federal e outros. Nós aqui, nem o nome do presidente do Supremo é matéria de conhecimento público. Eu conheço, porque exerci funções no Conselho, mas não há o hábito de se ensinar nas universidades, ou disso ser motivo do espaço público, não é diálogo do espaço público. Portanto, o limite do direito, o discurso do direito, as culturas judiciárias diferentes e talvez uma ideia de que o juiz cria direito, quando afinal o juiz, nos sistemas constitucionais, aplica leis. Isso é uma coisa que vai ter que ser totalmente revista, talvez tenhamos ocasião de falar disso ainda hoje. A era global digital está a mudar totalmente o panorama das fontes de direito e as formas como ele é aplicado, e por isso denoto grandes diferenças nas culturas judiciárias e vejo que a melhor forma é voltar ao direito, para não deixar que isto fique tudo diluído em outras considerações que estão muito para além da nossa competência. Obrigado, professor. Professor Vera Cruz, há uma compreensão distorcida da sociedade que confunde, por vezes, lei e direito e os influxos políticos. Qual a sua visão sobre a inter-relação desses temas? Lei, direito e política. Bom, professor Flávio, tenho ensinado ao longo destas décadas a diferença entre o direito e a lei. E acho que esse é o ponto essencial da reforma futura das nossas sociedades. Sociedades que se querem disciplinadas pelo direito como instrumento da justiça vão ter que fazer uma reforma profunda das suas ideias. A primeira das quais é a seguinte: não é a lei que é a fonte do direito. O direito é que é a fonte da lei. E nessa medida é preciso que alguém diga o direito fora da lei. Não estou aqui a pedir uma revolução que desrespeite as leis, ao contrário. Eu sou um cidadão ordeiro que cumpre as leis e estou inserido na sociedade, não tenho nenhuma vertigem de marginalidade, não se trata disso. Trata-se apenas de dizer que o direito é criado a partir do caso concreto. No primeiro ano da faculdade, o que eu ensino aos alunos é isto: a similitude de soluções dadas a casos idênticos permite juntá-las todas, passar uma régua que une todas as partes comuns a essas soluções e estabelecer uma regra. A palavra regra vem da palavra régua, a palavra régua faz riscos direitos e aí talvez esteja a origem da nossa disciplina. Portanto, o direito é um conjunto de regras, não é um conjunto de normas legais. Estas regras vêm dos casos, não vêm das ideologias políticas dos partidos que ganham as eleições, não vêm de consensos partidários feitos nos parlamentos, não vêm das ideias dos governantes. Governar é uma coisa, criar direito é outra, muitas vezes até incompatíveis, como se viu agora no estado de exceção. Nessa medida, ensinar nas faculdades de direito que quem cria direito não tem poder nenhum, não tem que se submeter a eleições. Se 99% dos eleitores entender que determinada coisa pode ser feita, aparecerá sempre um jurista a dizer não, por direito não pode. E, portanto, não interessa nada se é maioria, se é minoria, isso não importa. Importa-se saber se o jurista pode ou não pode criar uma regra que é boa para resolver um caso, se por acaso, aplicada ao caso, aquela regra geral e abstrata construída com base em outros casos idênticos não servir, porque leva a uma injustiça, o jurista excepciona, soluciona de uma forma única, adequada à justiça do caso concreto, cria uma exceção, fundamenta. Muitas exceções, uma nova regra. O direito progrediria colado à pele das sociedades, isto é, colado aos conflitos gerados nessa sociedade. Ora, o que é que acontece? Acontece que, há muito tempo atrás, isto no Império Romano já era assim, os imperadores entenderam que eram eles os titulares
da jurisdição, de dizer o direito, iures dicere. E nessa medida, é preciso que os juristas tenham uma luta constante. O Jhering escreveu excelente texto, A Luta pelo Direito, não é? Em que é preciso lembrar isto, é a autoridade das pessoas, é o seu prestígio, é a forma como são olhados pelos seus concidadãos, a experiência que têm a resolver conflitos. São essas pessoas que têm um saber socialmente reconhecido e não uma eleição política que são capazes de criar direito. Portanto, a criação de direito é a única capaz, separada do Estado, separada da política, é a única capaz de gerar Estados de direito. Uma coisa é o Estado de Direito, outra coisa é o direito do Estado. Há quem entenda que basta uma compatibilidade com a Constituição para vivermos em Estado de Direito. Eu contesto isso. Há uma certa politicidade no direito, ninguém ignora, mas o direito e a política são universos diferentes, gerem-se por critérios diversos e, por isso, entre o direito e a política, todas as diferenças, para que um dia o direito possa orientar a política naquilo que é possível a política orientar-se pelo direito. Porque quem governa também sabe que, por vezes, não pode seguir regras de direito. Tem que explicar isso. E tem que explicar que a governação impede de aplicar regras de direito. Portanto, respeitando as áreas de cada um, ensinar aos alunos nas faculdades de direito o direito antes das leis. Por exemplo, dizer a um aluno para resolver uma hipótese prática, um caso prático, sem recorrer a lei nenhuma. Não pode consultar lei nenhuma. Ele tem um ano inteiro de direito, regras de direito, etc. E depois o professor diz, resolve este caso. A primeira coisa que ele pede é a lei. Mas qual lei? Isto não é uma escola de formação de profissionais. A universidade não forma profissionais de direito. Quem forma esses profissionais? É a escola da advocacia, a escola da magistratura e a escola das outras profissões jurídicas. Agora, ele tem que saber direito para chegar a pensar ser um profissional do direito. E é isso que eu acho que está a faltar um pouco, é esse reconhecimento para que nós consigamos chegar aonde devemos, que é orientar quem governa pela regra do direito, que fica fora da possibilidade desse. Não sei se respondi, mas tentei. Muito bem, respondeu sim. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Cláudia Bansani Queda de Toledo, a nossa reitora, que tem uma pergunta para o senhor, professor. Primeiro, obrigada. O senhor diz que o Brasil tem um grande potencial para sair da crise, não é? Mas com lições como essa, que vão aperfeiçoar os cursos de direito, a ideia do aluno, a expectativa do futuro profissional, é uma grande contribuição que o senhor dá para o nosso sistema de formação. Mas quero fazer uma pergunta, já que falamos aí da ideia de direito, de justiça, dos influxos políticos, quero fazer uma pergunta que diz respeito não só ao interesse da advocacia no Brasil, mas também a forma de prestação jurisdicional. A pandemia nos traz, como advogados, uma limitação muito grande nos diálogos de levar, por exemplo, ao judiciário as convicções, aquelas que a gente o faz para além do papel, são as sustentações orais, as entregas de memoriais, de súmulas do pensamento, da razão do direito nas causas em que atuamos. Por exemplo, nos tribunais superiores, nos tribunais também de segundo grau, as nossas sustentações orais têm sido feitas pelas plataformas digitais, como a que estamos aqui, não é? Então, são as sustentações, as entregas de memoriais por pequenos vídeos gentilmente recebidos pelos ministros dos superiores tribunais do Brasil, que vai aqui, claro, uma cautela muito grande, professor, de informá-lo, que o judiciário tem se esmerado nesse sentido para receber os argumentos da advocacia, né, de ambos os lados. Mas a plataforma digital sempre uma limitação. E eu gostaria muito de ouvi-lo sobre esta percepção. Como o senhor vê a qualidade da prestação jurisdicional, a legitimidade,
realmente a possibilidade de se fazer chegar o argumento ao judiciário nesse cenário de distanciamento. Então, eu queria ouvi-lo para o nosso aperfeiçoamento aqui da nossa República Irmã. É isso. Bom, em primeiro lugar, essa é uma pergunta um pouco complicada. Eu vou desdobrá-la. Primeiro, professora, dizer-lhe que eu acho que todos os falantes da língua portuguesa são brasileiros. Seja qual for a sua nacionalidade, nós somos todos brasileiros, porque o Brasil faz a síntese de tudo aquilo que nós todos somos. Em segundo lugar, dizer-lhe que a pandemia de Covid-19 agravou a maior parte das coisas que já eram frágeis. E uma das coisas que agravou é a ocorrência de pequenos poderes fácticos. Aquelas pessoas que agora têm uma ocasião para dizer não, isto agora é assim, porque é para a segurança de todos, é para a saúde de todos. E nós estamos a assistir a uma espécie de securitarismo sanitário. Quem não faz certas coisas só quer o mal dos outros, está a colocar a saúde dos outros em causa. Ora, isso é o princípio, e a palavra é forte, mas é bem medida, esse é o princípio de todos os fascismos. Todos os fascismos começaram assim, com uma grande preocupação da sociedade. Uns é pela saúde, outros é pela pureza da raça, outros é pela estabilidade política. Tudo começa assim. E estamos cá nós para lembrar isso. E não deixar que a pandemia seja uma ocasião para que se vá além daquilo que é razoável. Por vezes, está a sair além daquilo que é razoável. Por exemplo, vigilância massiva com câmaras nas ruas, recolhimento de dados pessoais sem controle, reconhecimento facial das pessoas, tentar ver qual é o perfil dos infectados ou dos infectáveis. E tudo isso é problemático. Mas, como a pergunta era mais dirigida ao judiciário, eu diria o seguinte: tenho dito sempre que não há justiça sem presença. Estou preocupado porque, às vezes, até por causa do medo do contágio, há doidos que têm a ideia de fazer julgamentos com o preso dentro da sua cela com o computador à frente. Ninguém pode ser julgado a partir da sua cela, do cárcere. Isso não existe. E, portanto, nós temos que aproveitar o digital, não quebrando o paradigma da justiça. Nós não podemos mudar de repente, com estas desculpas securitárias da saúde, de uma coisa que era o digital é a exceção, a regra é a presença, e agora querermos inverter o paradigma dizendo que a regra é o digital e vamos ver quando é que é possível a presença. Nós não temos ainda um critério, nós não temos experiência, nós não podemos entrar nisto com um mergulho, é como mergulhar numa água turva sem saber a profundidade da água. Ainda vamos dar aqui com a cabeça numa rocha e pode ser uma morte certa. Portanto, eu creio que é possível utilizar o instrumento digital, eu creio que isso é possível, que isso, em períodos de grande efervescência do surto, é mesmo um dever, mas não exagerar naquilo que é uma certa comodidade de alguns para uma grande injustiça para todos. Nessa medida, eu creio que é melhor utilizar o instrumento digital, sim, é impossível evitá-lo, mas nós temos que ser os grandes controladores de tudo aquilo que é o digital. Mais assustado do que isso, estou com a intervenção da inteligência artificial através de um sistema em que os algoritmos procuram dar sentenças. Ora, por mais desenvolvida que esteja a inteligência artificial, pode saber lidar com as regras a partir da estatística, mas não sabe lidar com as exceções. E, normalmente, a justiça está na exceção, não está na regra. Portanto, eu creio que é educar os juristas para que nunca cedam aspectos relacionados com aquilo que é o julgar. Julgar não é decidir. Julgar é muito mais do que decidir. Os computadores podem ajudar a decidir, jamais podem julgar. Portanto, educarmos-nos com ética, com educação jurídica, para prevenir exageros nessa matéria. Se o Brasil,
que é um país continental, souber dosear a aplicação do digital, tem aí uma ferramenta extraordinária, que pode diminuir distâncias, que pode encurtar prazos, etc. Se entende levar isso além daquilo que é o razoável, poderá ser uma verdadeira hecatombe numa justiça que está fragilizada por um eclodir de crises, por um certo ativismo judiciário, por uma certa supremacia da lei sobre critérios jurídicos. Portanto, há uma série de patologias que, somadas ao digital e à inteligência artificial, podem ser bastante problemáticas. Professor, refletindo um pouco mais, falando um pouco do direito e o exercício da advocacia, esse nosso direito que é tão combativo, mas tão questionado, confrontado diariamente, muitas vezes por não operadores do direito, tudo isso traz uma série de inquietações para os advogados e para toda a sociedade. Quais seriam, para o senhor, os maiores desafios desses profissionais no futuro? Bom, professor Flávio, eu tenho uma preocupação, até agora estou a reger uma disciplina que diz respeito às profissões jurídicas no futuro. E, de facto, a advocacia deve ser uma das profissões que vai mais sofrer alterações. Primeiro, a mudança do paradigma do profissional liberal, que é escolhido pelas partes, eu quero aquela pessoa, quero aquela cara para me defender, para cuidar do meu interesse. Nós, com os grandes escritórios, perdemos um pouco esse paradigma e, por isso, hoje há uma certa ideia de que o importante é o escritório que me representa e não o advogado que me representa. Portanto, a mudança do paradigma do advogado para o escritório representou uma certa alteração daquilo que era a advocacia, que agora vai voltar para trás, porque todos os escritórios de advocacia vão ter que adaptar-se à era digital. E na era digital a exigência dos clientes é muito maior. É muito maior e vai estar centrada na pessoa e não no escritório. Portanto, cedo ou tarde este paradigma vai mudar e vamos voltar ao advogado que tem nome, tem cara, tem carreira, tem intromissão na comunicação social, é uma pessoa querida por ser aquele e não um do grupo. Primeiro grande desafio, entender isto. Segundo grande desafio, entender que a litigiosidade não é a forma correta de fazer advocacia. Já foi, deixou de ser. Os advogados têm cada vez mais que tentar colaborar entre eles para chegarem a acordo antes do tribunal. E, portanto, o tribunal não pode continuar com este grau de processos que chegam todos os dias. Há uma sociedade zangada consigo própria, com litigâncias permanentes. Já no discurso aos peixes, quer Santo António, quer depois o padre António Vieira, vieram falar do advogado que anda a instigar querelas para depois ter clientes. Isso é uma coisa da Idade Média, isso acabou. Os advogados devem colaborar entre eles. Há até uma tendência que está no Brasil presente, que é a advocacia colaborativa no âmbito do direito da família, e, portanto, há muito caminho para fazer aí, olhando para o tribunal como a última rácio, a última etapa de um processo de trabalho com o cliente, com os colegas, com um trabalho de pedagogia para que a melhor solução seja encontrada com o mínimo de sacrifício das partes. Sacrifício económico, sacrifício psicológico, pessoal, etc. Terceiro paradigma da mudança do advogado. O advogado vai compreender que um processo misto de acusatório e inquisitório talvez seja a forma mais adequada de se posicionar no futuro. É verdade que o Brasil, até por este Código de Processo Civil recente, a introdução dos precedentes, que não tem nada de jurídico, isso é uma maquinaria qualquer que foi inventada longe do direito, mas há quem pense que é direito, talvez o Brasil aí esteja a caminhar um pouco para fora deste paradigma que vou referir. Mas o processo acusatório, o processo puro das partes em litígio e o juiz como um mero árbitro que faz respeitar as regras e que depois aplica um precedente de acordo com a decisão tomada pelos jurados, esse tribunal é um tribunal muito injusto e resultado de um imenso atraso.
E nós não podemos andar para trás, temos que andar para a frente. O tribunal acusatório é próprio da Idade Média, quando havia um duelo entre as partes e um cavaleiro que representava cada uma das partes. Hoje o cavaleiro é o advogado. Ora, esse duelo entre as partes pode ser oleodesco, pode dar para o espetáculo, mas não dá para a justiça. E, portanto, uma boa colaboração entre magistrados judiciais e advogados, no sentido de todos colaborarem na melhor solução, é o futuro do processo, quer do processo civil, quer do processo penal. E, portanto, eu creio que há grandes tarefas para os advogados, quer no que diz respeito à organização do seu trabalho nos escritórios, quer no que diz respeito à sua participação nas lides judiciárias, quer ainda num papel imprescindível que os advogados têm na construção de uma sociedade democrática de direito. Não há nenhuma sociedade livre sem advogados. E advogados que sabem falar por si, que tenham cultura, que tenham elevação, que não cedem a um discurso fácil, que é normalmente ofensivo, etc. E eu sei que o Brasil tem-nos e bons. É preciso é que lhes deem mais espaço, para que eles participem no espaço público mais do que juízes quesilentos e que outras figuras que, vindas do judiciário, não fazem nenhuma falta a um judiciário justo. Professor Vera Cruz, encerrando aqui esse nosso bate-papo, mas não sem antes dizer que temos muitas outras inquietações para discutir com o senhor a respeito do tema que estamos falando. Nós falamos aqui do direito, do poder judiciário, da justiça, também tão questionada, do sistema judiciário como um todo, e podemos dizer que a justiça é o bem maior a ser conquistado. Eu sei que o meu questionamento aqui poderia muito bem ser tema de um outro debate, e o senhor tem até um livro a respeito disso, que trata disso. A minha pergunta é, qual o futuro da justiça? Bom, o futuro da justiça, tenho dito, depende de muito fator que não é dominado, que não é dominável, são fatores completamente fora do nosso controle. Mas se eu conseguir dizer qualquer coisa sobre o futuro, baseada em alguns dados que já tenho, eu diria o seguinte: comecemos por ensinar a justiça nas faculdades de Direito. A maior parte dos alunos saem das faculdades de Direito perguntando se há alguma noção objetiva de justiça, porque há aquela ideia que a justiça é o que uma pessoa quiser, a justiça depende das ideologias políticas, depende dos países onde se está. Não. Há uma noção que vem desde o piano, uma noção de justiça. Essa noção de justiça é uma noção que, sendo partilhada pelos juristas, ainda que de forma diferente na sua aplicação, na sua interpretação, ajudaria muito a que nós nos aproximássemos de um diálogo que fosse positivo, que desse resultado. Quanto à concretização da justiça, ela vai depender da forma como nós, os juristas, nos comportarmos no futuro. Se nós soubermos dar exemplo, se nós soubermos ser comedidos nas palavras, se nós soubermos respeitar aqueles que têm ideias diferentes das nossas, se nós conseguirmos que a nossa juventude não entre nesta loucura de não haver uma responsabilidade intergeracional. Todos sabemos que aquilo que estamos a fazer agora vai influenciar aqueles que virão depois. Logo, há alguma contenção naquilo que diz respeito às alterações climatéricas, alguma contenção naquilo que diz respeito à violação de direitos fundamentais que levaram séculos a construir. Veja, por exemplo, na própria civilidade do direito, querem voltar atrás na ideia do trânsito em julgado da sentença como o fim de uma lide. Ora, isto foi construído com sofrimentos imensos, foram séculos de massacres, de inocentes sacrificados, de uma máquina que triturava as pessoas. Estamos a voltar a colocar as coletividades e as sociedades acima da pessoa humana. Ora, veja bem, professor Flávio, esta pergunta levaria umas boas horas a responder. Mas, se me é permitida uma síntese, tudo o que é humano respeito ao direito.
E o direito é uma criação da pessoa humana para a pessoa humana. Tenhamos nós consciência disso. Saibamos nós que grande parte daquilo que fazemos tem consequências. Que as palavras que dizemos têm efeitos, podem magoar os outros. Aquilo que é uma colocação adequada na sociedade. Sabermos lidar com os outros. E isso faz do direito uma disciplina que será muito mais preventiva que repressiva. Ao ser assim, o direito ajudaria a, mais do que instruir, a educar. A educar no sentido de evitar as violações de direitos. E, evitando essas violações, os sacrifícios das pessoas seriam muito menores e a justiça seria, então, um bem maior, como colocou na pergunta e muito bem. Logo, professor Flávio, sem saber o futuro, espero que o futuro corresponda àquilo que eu quero para os meus filhos e quero para os filhos de todos os outros que estão a ouvir. Assim sendo, colocando-me no lugar dos outros, será fácil obter um futuro de justiça. Perfeito, obrigado, professor. Antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Cláudia para os seus agradecimentos. Professor, caríssimo, muito obrigada, mas eu não consigo aqui resistir sem provocá-lo a uma mensagem final para os nossos alunos, para os pós-graduandos, mestrandos, doutorandos da instituição. E é sobre um tema muito, muito caro no Brasil. Brasil, como o senhor bem sabe, uma república de democracia jovem, não é? Em que a sociedade anseia em se manifestar das mais diversas formas. Ela se manifesta em relação às instituições, à Presidência da República, ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional, pequenos ou pontuais fatos no Brasil em que membros de uma sociedade vão à porta de um hospital, é um fato recente no Brasil, me permita situá-lo, em que uma criança sofreu um abuso sexual, a lei permite o seu aborto e a sociedade, então, se manifesta na porta de um hospital, contra, alguns a favor, enfim, o cerne da sociedade jovem democrática é a vontade de se manifestar. E a minha última pergunta, que vai como inspiração dos nossos alunos, é sobre a liberdade pública, talvez mais importante do nosso cenário democrático, que é a liberdade de expressão. Então, a minha pergunta é, professor caríssimo, há limites para a manifestação do pensamento? Há limites para a liberdade de expressão? Quero ouvir as suas sábias palavras, não sem antes agradecer a oportunidade para essa nação irmã, para a nossa instituição e para toda a comunidade jurídica brasileira, cujo nome do professor é tão querido e um paradigma para todos nós. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, professora Cláudia. Deixe-me dizer-lhe que o gosto é meu e certamente que as palavras que me dirigiu são ditadas pela amizade, que eu aceito por uma questão, se calhar, de vaidade, mas devem ser mitigadas na medida em que as coisas devem ser colocadas no seu sítio. Quanto àquilo que me pede, em primeiro lugar, quanto à liberdade de expressão, é preciso entender isto. Há liberdade de expressão e uma das principais questões do nosso tempo é de saber se uma empresa privada de comunicação social, que tem como objeto a comunicação social, ela por si só é titular de definir o que é o interesse público, o que é que está no domínio público. Em alguns países é assim, são também leis do mercado, etc., mas não deixa de ser uma interrogação para os juristas, que temos que responder de formas diferentes, mas tem que ser muito ponderada, saber até que ponto é que um eleito pela população não fixa esse interesse, ou fixa-o para a expropriação de um bem, etc., e depois são acionistas de empresas ou de sociedades comerciais
que, por terem por objeto a comunicação, têm a definição do que é público ou do que é do interesse público, etc. Então, o primeiro questionamento, separando esta liberdade da empresa de comunicação social e depois a liberdade de expressão. Isso é colocado assim porquê? Porque, se reparar bem, grande parte dessas empresas pode fazer investigações que não são permitidas às próprias polícias. Quer dizer, a polícia tem que ter uma autorização do juiz para fazer intromissões informáticas, escutas telefónicas, etc., mas uma investigação jornalística pode fazê-lo sem qualquer censura, porque diz que é o abrigo do interesse público. Então, afinal, quem define o interesse público quando se violam direitos fundamentais de um profissional, de um cidadão, de uma família? É o jornalista ou a empresa que decide isso, ou é um juiz, porque foi assim que nós construímos o sistema de garantias na nossa sociedade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a liberdade de expressão é um direito, mas é também um dever na forma como é exercido. Não quer dizer que estejamos aqui a estabelecer limitações legais. Eu sou professor de Direito, não sei nada de leis, e como já deixei expresso, se eu precisar de ler uma lei, leio. Se precisar de interpretar, interpreto. Se precisar de aplicar, aplico. Mas isso qualquer pessoa alfabetizada com um bocadinho de experiência na nossa área pode fazer. Portanto, vamos lá separar as coisas. Como professor de Direito, interessa-me que a liberdade de expressão seja o mais livre possível. Agora, a liberdade absoluta não, porque outro dia alguém dizia, mas se a pessoa tiver liberdade de me ofender e diz que se eu considerar ofendido de ir ao tribunal queixar-me, eu dou-lhe já uma bufatada e eu fico com a minha honra salvaguardada. E ele que vá ao tribunal queixar-se que lhe dei a bufatada. Significa que é estar a transferir para fora do aparelho institucional do Estado o exercício da justiça. Ora, é preciso algum cuidado para que isto não ocorra ou não ocorra com frequência. Portanto, a liberdade de expressão, e vimos isso a respeito das caricaturas feitas no Charlie Hebdo, com as consequências trágicas que se sabem, vimos isso a respeito de todas as caricaturas que são o exagero das formas faciais, etc. Vimos isso a respeito disso tudo. Portanto, temos que continuar a conversar, porque entre a cultura anglo-saxónica e a cultura latina há certamente diferenças acentuadas. A noção de honra e a noção de pudor não é bem a mesma coisa numa cultura e na outra, e nas outras culturas todas que eu desconheço, mas certamente têm ideias próprias sobre o assunto. Portanto, a liberdade de expressão talvez já a pedra de toque, que se resolveria se nós não dessemos tanta oportunidade aos radicais. Hoje, o espaço público está dominado por um discurso demasiado radical, que considera que todas as pessoas que discordam devem ser ostracizadas, devem sair do espaço público, devem ter processo judicial, devem ser judiciariamente perseguidas, devem ser ofendidas. O direito a ficar indignado parece que dá automaticamente um direito a ofender o outro que de nós discorda. Isso, toda a ação gera uma reação, tem levado os extremos da política a ficarem cada vez mais preenchidos com eleitores que normalmente votavam em partidos moderados e em pessoas moderadas, que mantêm as pontes, que fazem diálogo, que sabem fazer cedências. E isso é o grande colapso da liberdade de expressão, é esse. É nós, com uma liberdade de expressão mal conduzida, termos levado à radicalização do discurso e, portanto, aos inimigos da liberdade de expressão. Quanto aos alunos da Toledo, finalmente, dizer, quer ao professor Flávio, quer à professora Cláudia, que eu tenho uma impressão fortíssima sobre a qualidade da educação jurídica que é dada na instituição. Por isso estou aqui também. Nessa medida, todos os alunos de Direito devem procurar que a sua cultura jurídica não seja apenas uma cultura técnica e legal, deve ser uma cultura que abrange a literatura, a música, etc. E estas formas plurais de acesso ao conhecimento. É preciso cada vez mais que os alunos entendam que há demasiada informação no mundo de hoje, no mundo digital, nas redes sociais. É preciso saber filtrar essa informação, selecioná-la bem. É preciso transformar essa informação em conhecimento e depois ter tempo para pensar nos temas e transformar esse conhecimento em sabedoria. É para isso que servem os professores.
é para orientar os alunos na seleção da informação, naquilo que é a possibilidade do conhecimento e em poder alcançar um dia essa sabedoria. E por isso é a mensagem que eu deixava aos alunos da Toledo, é que sigam o percurso do curso de Direito com esta ideia e com esta orientação, porque se a bússola for boa, a meta é garantida. Eu agradeço mais uma vez estamos no fim, agradeço mais uma vez à Toledo a oportunidade de poder expressar um pensamento que é sempre circunstancial e provisório. Amanhã pode mudar se as circunstâncias mudarem. A coerência é uma coisa bonita, mas não mudar de opinião é não estar atento ao mundo. E, portanto, neste momento em que estamos, é isto que penso das coisas que me perguntaram e, portanto, fica um agradecimento mais uma vez pela possibilidade que me deram de expressar assim. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Um grande abraço. Caríssimo professor Veracruz, é uma honra e uma alegria tê-lo aqui em nosso programa. O senhor é uma inspiração, né, para os nossos alunos, para os nossos professores e para a ciência do direito também, que lhe deve um contributo por todas as contribuições que o senhor tem devolvido ao aperfeiçoamento do direito e da ciência. Muito obrigado por participar do nosso programa. Obrigado é meu. Um abraço. O IT em Pauta fica por aqui. Obrigado e até breve.